Olá, boa noite. Estamos aqui para uma live hoje para falar sobre organização de rotina, né, das nossas crianças. Vou convidar a Ana. Estou chamando aqui, tá? Só um pouquinho, que ela já entra conosco. Já mandei aqui o convite para a Ana, que vai estar conosco. Oi, oi, voltou. Opa, entrou. Gente, tem um mistério aqui. No meu áudio. A live que eu fiz passada também, da semana passada, tava assim. Eu acho que é no Instagram, sabe, Ana? Às vezes o Instagram dá uma desestabilizada, né? Como diz a Raine Arvelos, às vezes quando está perto de ter alguma nova função, uma nova ferramenta, ele dá uma desreguladinha. Então é o seguinte, gente. Ana está aqui conosco para nos ajudar a criar uma rotina das nossas crianças que faça sentido para elas. Tá? Então, meu nome é Regiane. Eu sou pedagoga por formação. Trabalho nessa área há muitos anos. E trabalho no momento com a educação precoce. Né, que atende crianças de 0 a 4 anos. Mas já passei até o 5º ano, né? Várias turminhas. E agora, enquanto mãe, muitas coisas eu utilizo, sabe? Do que essa faculdade me deu, desses estudos. É como diz assim, para ser mãe a gente tem que estudar, né, Ana? Não adianta a gente achar que é chegar aqui, cuidar, trocar fraldinha, dar o alimento e tá tudo resolvido. Porque o ser humano é complexo, né? Verdade. Não veio com manual, né? Não veio com manual. Cada ser é único, é isso mesmo. Então eu vou deixar a Ana se apresentar. Como a gente começou de novo. Oi, Laurinha! Tanta gente bacana, Mari, Nilson. Então vamos lá. Eu sou Ana Mansur, sou psicanalista, tenho, né, minha empresa, Mente e Evolução Oficial, minha e do meu marido Flávio, que é meu companheiraço. Nós trabalhamos juntos há muito tempo, muitos anos, né? Desde que a gente casou, a gente trabalha junto. A gente tinha um comércio antes e agora a gente está com essa empresa. Então, há 17 anos já que estamos juntos. Tanto com a empresa quanto com o casamento também. E dentro da psicanálise, eu conheci a questão do coach infantil, adolescente também, o parental, né? Então, eu trabalho com coach de família também. Tenho formação em PNL, psicologia positiva, vários tipos de formações. E agora fazendo pedagogia, né? Então, eu não paro, cada hora eu faço um curso diferente. Vou fazer uma pós agora também, vou começar já no finalzinho da pedagogia, já emendo uma outra pós. Então, assim, sempre agregando no meu trabalho. Então, eu amo essa questão. E eu detestava estudar, hein? Detalhe. Eu repeti a 5ª série 3 vezes, a 7ª série repeti 2 vezes. Eu sou PhD em 5ª série, verbo to be. Não fazia sentido para você, né? Naquele momento da sua vida. Nadinha. E foi muito legal essa questão do autoconhecimento e hoje eu trabalhar com isso, né? Exatamente podendo levar para crianças, adolescentes, famílias, os pais também estão me procurando muito para isso, principalmente com essa questão da inteligência emocional e técnica de estudo também. E um dos fatores primordiais para a gente trabalhar assim, a nossa excelência, né? A gente conseguir ser produtivo durante o dia, é ter uma rotina eficiente, que faça sentido. Nós, pais, a gente precisa ter a nossa rotina, mas precisa ter a rotina da casa, dos filhos, e que faça sentido para eles, que nem você falou. Se não fizer sentido para eles, se eles não participarem dessa construção, pode ser o mais bonito que vocês comprarem, ou vocês mesmos fazerem, mas vai adiantar, vai ficar na parede, vai ficar na geladeira e não vai funcionar. Então, para que serve a rotina, né? Primeiro, o nosso corpo ele é feito de ciclos, inclusive biológico, né? A gente tem um horário para dormir, para acordar, existe o ciclo também da natureza. Então, a gente funciona através de rotina, de ciclos. Então, isso é fundamental. Então, a gente precisa de um início, um meio e um fim na nossa vida, nas coisas que a gente faz. E ainda tem a questão da sociedade. A gente vive numa sociedade. Imagina se não tivéssemos uma rotina, um planejamento. Como é que seria, por exemplo, os meus atendimentos? Eu fico lá esperando, a pessoa vai quando quer,
não marca, eu saio a hora que eu quero, não ia funcionar. Imagina numa sala de aula, para você não saber que aula que vai ter, qual professor que vai entrar, se você estuda de manhã, de tarde, você pode ir à noite, ia ser uma verdadeira bagunça, né? No trânsito, a mesma coisa, se não tivesse rotinas, regras, então serve para nortear. Não significa que a gente vai ficar engessado na rotina. A rotina ela tem que ter uma certa flexibilidade, por mais que seja mais fechadinho. Por exemplo, eu tenho um perfil de comportamento, né? Eu sou muito extrovertida, então eu tenho uma certa dificuldade de seguir rotinas. Eu gosto de uma coisa mais livre e tudo. Mas, o que eu percebi? Eu preciso... Oi, Valéria, que saudade! Que bonitinho. Eu percebi que se eu não tiver com um planejamento bem legal assim do meu dia, uma rotina, eu passo o dia inteiro resolvendo emergências, urgências, e no final do dia eu fico frustrada porque eu tinha um monte de coisa para fazer, fiquei em movimento o dia todo, mas eu não fiz o que de fato era importante. Então, mesmo eu sendo extremamente extrovertida, né, não gosto muito de ter coisas muito taxadinhas, muito quadradinhas, mas se não for assim, não funciona. Então, fora a rotina, eu ando com minhas listinhas de afazeres, né? Então, eu tenho minhas listinhas, depois eu vou rabiscando tudo. Essa aqui foi de hoje, ó. Gente, a coisa mais gostosa é quando a gente risca. Feito. E fora que libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, da satisfação. Então, é muito legal, da recompensa também. Então, eu amo dar aqueles tiques. Opa, consegui fazer mais um. Então, meu dia rende quando eu faço assim. Então, eu tenho minhas listinhas e tenho a minha rotina. Então, vamos lá. A questão de ter uma rotina também serve para quê? Para a questão do pertencimento. Para a criança é maravilhoso, ela se sente pertencente à família, né? A família sente que todo mundo ali é realmente um conjunto, né? Todo mundo está trabalhando junto. Questão da responsabilidade, cada um fazer o que é possível dentro da sua idade, né? Questão da segurança. Então, assim, para os jovens, desde criancinha, já com 2, 3 aninhos, guardar os brinquedinhos, sabe? Empurrar a cama para dentro, né? Se na cama de baixo, que a gente estava conversando. Mas de já terem a sua responsabilidade. E também da segurança, né? Fora a segurança, ainda tem a questão do equilíbrio, tanto do desenvolvimento físico e ainda do desenvolvimento emocional. Então, assim, a rotina, ela abrange várias coisas. Então, realmente, funciona. Isso. Né? E vamos lá, como que a gente pode fazer? Quiser falar alguma coisa, pode Deixa eu só fazer aqui um comentário. Essa live de hoje, gente, ela surgiu da necessidade de algumas pessoas que me procuraram falando assim: Regiane, eu gostaria muito de organizar uma rotina para minha criança, mas eu não sei por onde eu começo. Eu não sei como fazer. E aí eu falei, gente, organizar a rotina, eu até sei fazer, faço com todos os meus 6 filhos, mas assim, precisa ser significativo para a criança. Tem que ter um significado no contexto de vida dela. E aí que entra a Ana, que entende muito dos mecanismos cerebrais da criança, dessas conexões neurais que acontecem, né? Então, a gente vai conversar um pouco, trazer isso para vocês. Mas eu queria que você que está aqui conosco enviasse essa live, o aviãozinho, para 5 mães, 5 pessoas, 5 famílias que precisam também desse conteúdo. Então convida, manda esse aviãozinho. A gente está nesse momento abrindo para que você possa levar para os seus contatos, tá? Porque vai ser incrível essa live. Pode se preparar, você que é mamãe, que está inseguro com o seu dia a dia, que gostaria de oferecer para o seu filho. É uma organização de vida melhor. Então essa é a live. Prepara aí, gente, que a Ana tem muita coisa para trazer para gente. Então vamos falar assim, Ana. O que é uma rotina, né? Vamos pensar o que é rotina para a criança. Vamos só esclarecer esses pontos primeiros, para depois a gente dar os fundamentos? Então, por exemplo, aqui em casa, o que é rotina? Tem um horário para acordar. Aí a gente precisa tomar um café. A gente aqui em casa toma um café junto. Eu percebo, falo sempre com as minhas amigas. Que as minhas crianças têm uma necessidade de atenção logo de manhã cedo. Então, para eu estar bem,
E também tem assim, a rotina da mãe, né, Ana? E é o que a Ana falou. A gente só consegue organizar a nossa rotina de mãe depois que a do nosso filho tá organizada. Depois que a nossa casa tá organizada. Aí a gente tem paz, pra gente levar adiante os nossos projetos. Né? Então, para eu começar o meu dia, eu preciso acordar 2 horas mais cedo que as minhas crianças. 1 hora para minha oração pessoal e outra hora para meu exercício físico. E daí o dia começa, né? Aí as minhas crianças têm muita necessidade de aconchego de manhã cedo. É a hora que eles mais brigam do dia. Parece que eles estão fazendo as conexões deles, sabe? Eles estão se conectando com eles e com os irmãos. Eles pedem atenção. Então, depois que tem o café, que a gente já conversou, segue o dia, né? E aí cada um vai para sua atividade escolar. Quem tem as aulas de manhã. E para as atividades de ajudar em casa. Como aqui somos uma família numerosa, né? Com 6 filhos. Cada um tem uma tarefinha para ajudar. A gente precisou desenvolver uma gestão doméstica para não ficar pesaroso, aliás, pesado para ninguém, e para que todo mundo possa participar. E aí é onde a Ana entra para falar do sentimento de pertença. Uma coisa que eu vejo bastante aqui. Eu vou abrir então, agora que a gente já deu um panorama, para a Ana continuar trazendo para a gente todas essas contribuições, tá? E bom que assim, eu e a Ana, a gente gosta de falar. Acompanha. Muito. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, que nem você falou, é acordar um pouco mais cedo mesmo, para a gente poder tá se conectando com a gente. Eu também eu gosto de fazer minhas orações também de manhã, já nas primeiras horas. Porque se eu não faço já na primeira hora, acaba que eu enrolo e não faço durante o dia. E eu fico mal à noite. Eu falei, cara, eu não fiz. Porque eu sei que é essencial para mim. Eu sou outra pessoa. Então, teve até um tempo atrás, hoje está fazendo 2 meses que a minha madrasta faleceu, né? E na época que ela faleceu, eu não consegui fazer oração. E era o momento que eu mais precisava. Quando eu fui ver, eu estava uns 3 dias sem fazer oração e eu senti realmente um negócio mais puxado. Então eu falei, opa, deixa eu voltar. E tudo bem, caiu o negócio, a gente percebeu o mais rápido possível, né? Que a gente caiu e a gente levantar mais rápido. E é muito importante, quando a gente quer criar essa questão da rotina, se for as crianças menores, já vai com uma rotina mais prontinha. E elas vão só enfeitar, participar enfeitando, procurando imagens, a hora do banho, a hora da tarefinha, a hora de arrumar a cama, de arrumar o brinquedo, super funciona. Quando são crianças um pouco maiores, que já têm mais afazeres, né, já têm mais responsabilidade também, fazer combinados, fazer junto com eles. Então, assim, se eles não participam deixa eu tirar aqui, da rotina, da organização dessa rotina, né, Ana? Da organização, né, Ana? Faltou essa palavra. Da organização da rotina é como se não fizesse sentido. Ela vem minha mãe querer encher de regras, não sei o quê, e não vai funcionar. Vai ser um planner, coisa mais linda no quadro, ou então uma cartolina, né, alguma coisa assim, mas não vai funcionar. Então, para que funcione, é importante fazer esses combinados. Isso. Porém, esses combinados tem que ficar claro que tem coisas que são obrigatórias, que precisam estar ali na rotina. Né? E tem coisas que podem ser colocadas e sugestões da criança, do adolescente também, bem interessante. Então, assim, não tem a opção, no caso, eu fui fazer eu estava ajeitando a questão do planejamento com uma família, né? Não tem a opção de não estudar, mas ele pode escolher qual horário que ele quer estudar, né? Eu estava comentando com você mais cedo, um caso de uma cliente que ela veio e a mãe estava assim apavorada quando ela me procurou. Eu falei assim, eu não aguento mais, é todo dia aquela briga, sabe? A tarde inteira, de 2 horas da tarde até 7 horas da noite, para fazer uma tarefa. É assim, eu não aguento mais, eu não quero ficar batendo, mas eu não estou dando conta mais e tal. E ela estava totalmente estressada. Aí fizemos uma sessão em família, eu, a mãe e a criança, e eu comecei a perguntar várias coisas para a criança e a gente já começou a estruturar como é que seria a rotina. E eu perguntei para ela, não tinha a opção dela não fazer tarefa, não estudar, né? Mas eu queria entender da criança, qual horário que ela queria estudar. E tá tudo bem ela escolher o horário dela. E na hora que eu comecei a falar, ela falou assim, mas é muito ruim, eu não quero estudar na hora que minha mãe quer, porque eu estudo a manhã inteira, eu chego em casa, almoço. Eu tô cansada, minha mãe já quer que eu pegue os estudos, comece a estudar de novo, pego os livros e comece a estudar.
Poxa, eu quero descansar. né? Eu quero descansar, assistir uma televisão, brincar um pouquinho, dormir, dar aquela cochiladinha assim depois do almoço. O que ela estava dizendo é que ela precisava se conectar com ela antes. Ela precisava de estar com ela um pouquinho antes, né? Exatamente. Aí a mãe dela, não, mas é primeiro minha obrigação, que não sei quem, pá. Aí eu peguei e fiz um sinal para a mãe pra gente escutar a criança, porque ela tem o espaço dela para falar e tal. E ela falou assim, ok, então qual horário que você gostaria de estudar? Que você quer se programar para estudar? Aí a filha falou assim, eu quero estudar às 3 da tarde. Eu falei, ok, o que você precisa fazer então para 3 horas da tarde você estar estudando? Aí ela falou assim, olha, eu queria que minha mãe me avisasse quando fosse 5 para as 3, que já estava no horário de eu estudar. Eu falei, tá bom. Mas eu não quero que minha mãe me enche o saco, não. Eu fiquei, filha, você prometeu. Não, é só chegar para a sessão 5 para as 3. Só. Porque às vezes o pai fica, né? Lembra que você falou ontem, que não sei o quê. Não precisa disso, é só dar um aviso. Aí quando deu 5 para as 3, a mãe foi chamar e falou assim, olha, filha, 5 para as 3. Ela pegou e falou assim, mas eu não descansei o suficiente. Aí a mãe engoliu seco e falou assim, eu quero ver onde vai. Aí ela falou assim, ok, qual horário que você deseja estudar então? Ela pegou e falou assim, eu quero estudar às 4 horas. Ela falou assim, ok, só que agora eu não vou te chamar mais. O que você pode fazer para você lembrar que 4 horas da tarde você precisa estudar? Aí a menina ficou meio assim, opa, né, já jogando a responsabilidade para a criança, e precisa, né? Falou assim, olha, eu vou colocar o relógio para despertar, quando for 5 para as 4 eu vou estudar. Aí a mãe deixou. Quando foi 5 para as 4, o relógio tocou, ela pegou todo o material, desligou a televisão, ela gostava de estudar na mesa da cozinha, porque aí eu ficava interagindo com a mãe enquanto estava arrumando, ela não tinha escrivaninha, então quando ela tinha uma dúvida ficava até fácil a mãe poder estar orientando, né? Aí ela arrumou toda a mesa da cozinha, começou a estudar, não teve dúvida naquele dia, se tivesse tudo bem, pode perguntar no caso de dúvida, não tem problema, mas nesse dia específico não teve dúvida, ela terminou todo o tempo dela, o estudo, em 50 minutos, tudo que tinha de tarefa de casa. Que diferença, né? Um Pomodoro, com uma técnica de estudo. Aí ela falou assim, eu não acredito que milagre foi esse, né? E aí o que aconteceu? Como a regra da casa, né? Que só podia 2 horas por dia em eletrônico e televisão, então ela sabia que ela já tinha gasto todas as suas 2 horas na televisão. E foi uma escolha. Ela ficou de 2 às 4. Então ela não podia mais voltar para as televisões nem pegar em celular. Então ela decidiu brincar, mexer com arte, pegar papel, fazer colagem e tal, e exercitando a criatividade, coisa que ela não fazia. Então a mãe mandou uma mensagem para mim, um áudio, falou, nossa, que milagre, eu não acredito, porque 5 horas da tarde já estava tudo resolvido, não teve briga, não teve estresse, e a partir desse dia, e essa filha, a mãe até achava que ela tinha TOD, né? Que era transtorno opositor desafiador, né? E ela não era, porque ela tem uma personalidade mais forte, a criança, então quando você coloca, né, para ela decidir, tipo assim, não tem opção, mas ela pode decidir o horário que ela quer fazer, o horário que ela quer arrumar a cama dela, né? Então, assim, algumas coisas precisam entrar e algumas coisas podem ser combinadas também. Olha, pelos valores da casa, eu prefiro que seja assim, assim, o que a gente pode ajustar e fazer combinados mesmo, para que aquilo se ajuste de uma maneira que fica mais leve para todo mundo. Ótimo. E ele perceba que quando tem essa rotina, vai sobrar tempo daqui a pouquinho para ter tempo de qualidade, para os pais ficarem juntos, para poder jogar, para poder estar interagindo. Isso. Né? O olho no olho, né? Que realmente é muito importante, os pais estarem validando, elogiando. Então vamos retomar. Então assim, eu tenho a minha criança pequena, quero organizar a rotina dela desde cedo. Número 1, eu vou elencar o que eu preciso que essa criança tenha no dia dela. As atividades, os horários de alimentação, banho, estudos, né? Elenquei. Chama a minha criança, né? A Ana sugere a partir de 5 anos. Eu já faço aqui, Ana. Até menos. 5 anos eu faço com 2, 3 anos já dá para colocar algumas coisinhas. Isso. Já dá para colocar. 5 anos eu trabalho na sala com a criança, a partir de 6 anos, na verdade. Entendi. Aqui, o meu com 3 anos, eles já conseguem, sabe? Porque tem os irmãos por modelo. Então, eles veem que o irmão tem uma rotina e eles querem também ter uma atividade da casa, um horário. Então, elencamos o que a criança precisa fazer. Então, a gente vai sentar com essa criança, ouvir a nossa criança falar. Filho, vamos conversar sobre o seu dia? Você já pensou que
você tem que tomar o seu banho, escovar os seus dentinhos. Vamos organizar isso? E a sua tarefinha... E mostrar o porquê, né? E mostrar o porquê que funciona. E a sua tarefinha na casa vai ser, por exemplo, arrumar a sua cama. Com 3 anos, gente. Ele já entende que arrumar a caminha dele. E ele fica feliz de ir lá e fazer. O meu de 4 anos vai, a cama dele é a de baixo, né? Aquela cama gaveta, né? E aí ele vai e guarda. O travesseiro, coloca. Tá dando eco sim, Irani. Mas a gente já até recomeçou essa live e a gente vai pedir pra vocês desculpa, não teve como consertar, tá bom? E aí, ele vai lá, guarda a cama com o travesseiro, cobertinha, já arrumadinha do jeito que ele conseguiu, fecha a gaveta. Fecha a cama, né? E fica super feliz, porque ele tem a hora dele. Ele vem, mãe, eu já arrumei minha cama. Parabéns, filho. Então tá, a gente elencou o que a criança precisa, mostrou pra ela porque que é importante, fez essa conexão. E a gente vai sistematizar isso. Você tem várias opções para sistematizar isso. Uma das coisas importantes também, eles vão fazer do jeitinho deles. E não vir com muitas críticas. Aceitar e corrigindo dentro do que é possível, mas elogiando o esforço, sabe, o que eles fizeram. Porque senão, ninguém gosta de ser criticado o tempo todo, né? Imagina, ele vai lá, faz do jeitinho dele, o melhor que ele consegue fazer, né? E vai lá, não tá legal, faz de novo, não sei o quê. Então, assim, fazer de uma forma que eles se sintam valorizados. Então, a questão do elogio é muito importante, principalmente relacionada a esforço. Perceba que ele teve o esforço, que ele fez, sabe? Ele fez o melhor que ele podia, você pode estar auxiliando. Falei, olha, deixa eu te ensinar, porque tem uma forma que fica o lençol mais lisinho e tal. Ensinar de uma forma, por quê? Nós somos educadores, né? Então a gente tem que estar auxiliando e não criticando demais, porque senão fica uma coisa maçante, eles não vão ficar com vontade de repetir. Então quando a gente elogia, tá falando é importante porque eles vão ficar com vontade de fazer mais. É verdade. Isso que a Ana tá falando aí, gente, funciona até para os nossos relacionamentos. Com o esposo, por exemplo. Você já chegou e criticou e não obteve resposta positiva nenhuma, só inicia uma briga. Então não é pela força que a gente vai vencer, mas é por aquele jeitinho que a gente tem, com carinho, de atingir o universo do outro. E a nossa criança é bem isso. Nós mulheres conseguimos. É uma das nossas artes, né, que a gente desenvolve, né? E sabe quem desenvolve. Com a nossa criança é a mesma coisa. Ele precisa, sentir que nós achamos que ele é capaz. Exatamente. Outro, sentir que nós confiamos que ele vai fazer. Né? E também quando ele percebe. Isso. Olha, minha mãe tá esperando isso de mim. Eu combinei que vou fazer. Claro que ele não vai no outro dia fazer tudo. Vai ser um trabalho, né, dia a dia, mas que vai ficar para a educação da vida. Então ele vai conseguir se planejar. É um processo, a gente tem que ter paciência. Vai conseguir se planejar num trabalho. Às vezes os pais colocam uma rotina e já quer que saia perfeito na primeira semana. É um processo, sabe? E é uma construção mesmo. O aprendizado é uma construção. Então, e pode ser que hoje ele faça muito bem, direitinho, e a semana que vem erre mais coisas. Então, assim, é um processo, continua muita paciência, né? E é importante também não encher a agenda da criança a cada coisas para fazer. Eles precisam de tempo livre, tempo para criar, tempo à toa, porque as crianças hoje em dia não estão ficando um tempo à toa, né? E o à toa, que eu digo assim, para eles criarem coisas novas, para eles inovarem, fazer alguma coisa, porque às vezes tem tanta coisa, eles não estão conseguindo lidar com frustração. Ana, isso é preciso, é necessário. O tédio é uma coisa que precisa acontecer na vida da criança. Ele é criador a partir daquilo que está me incomodando, eu estou chateado, eu não sei o que fazer. Então o pai não precisa suprir isso o tempo todo, gente. A gente precisa dar essa independência para os nossos filhos. Ele buscar alguma coisa de interesse, né? Tem ali a mão os brinquedos, tem material para desenho. Né? E cuidado com o excesso de jogos, né, de internet, porque assim, parece que todo o tempo vago
fica só em joguinhos, só em computador, e não é legal, não é saudável. Então, estipular quanto tempo, né? Eu não gosto, assim, quando eles me perguntam, eu fico assim, eu falei, olha, no máximo 2 horas de eletrônicos por dia, né? Então tem gente que fala assim, nossa, que absurdo, meu filho fica 6 horas. Teve um, assim, junto com as aulas online, estava ficando 13 horas por dia em computador e eletrônico. Meu Deus. Então, assim, o dia todo. Então não estava fazendo mais esporte, não estava fazendo mais nada. Não tem nem o relacionamento com a família. Passa a não existir. Então, gente, se os nossos filhos estão brigando, faz parte. Eles estão interagindo, convivendo, aprendendo com os defeitos do outro, né? Se o seu filho vem, tá te chateando, isso também faz parte. Vai requerer de nós paciência, vida de oração, porque se a gente não tem vida de oração, a gente não tem as virtudes que nós realmente não temos por nós mesmos, né? A gente precisa de Deus para isso. E é porque a criança está sendo educada, ela está sendo trabalhada, lapidada no interior dela, né? Se ela não põe para fora aquilo que incomoda, não tem como a gente intervir. Uma coisa que eu sempre falo, que é uma frase que sempre vem assim na minha cabeça, quando, lógico, eu não sou perfeita, né? Quem dera, né? Perfeição não é para esse mundo, né? Mas assim, eu procuro o máximo possível estar dentro do que eu prego, do que eu falo e tudo. Tem dia que a gente perde a estribeira, mas eu fico assim, peraí, caramba, eu podia ter feito diferente. E a gente reconhecer também, chegar e pedir desculpas. Sabe, olha, eu agi errado com você, não é dessa forma e tal, da gente poder reconhecer. Mas uma coisa que eu sempre levo, e eu falo muito para os pais, muitos pais, quando os filhos, às vezes, eles se sentem provocados, ele fez isso para me pirraçar, nossa, de novo, ele não arrumou a cama do jeito que eu falei, não quis lavar a louça depois do almoço, então começa a achar que aquilo é pessoal. E eu sempre falo assim, ele está fazendo o melhor que ele pode. Claro, a gente pode auxiliar? Pode, mas sem crítica, né, realmente elogiando muito mais os esforços e perceber que quando vem um desafio do outro lado, da outra parte do filho, você não vê como afronta, mas assim, uma oportunidade que você está tendo naquele momento de educar, de ensinar diferente. Então, assim, só isso já muda, dá um clique, você, opa, não é que ele está me provocando. Essa situação que eu estou passando com meu filho é uma oportunidade de eu educá-lo. Então, a gente se sente mais fortalecida, porque nós somos os adultos da relação, nós somos o adulto da relação. Se a gente agir que nem criança com infantilidade, a gente vai ficar nivelado com eles. E vai ser uma briga, uma queda de braço, né? Então, a gente tem que estar numa posição, até de questão de hierarquia, de mãe mesmo, né, de respeito, e também de autoridade, né? E de amor. Aquele amor mesmo incondicional. Tipo assim, poxa, eu tô aqui para educar. Né? Então, o que vem, não é que ele está fazendo para me afrontar, porque ele não sabe fazer diferente. Então, é uma oportunidade para eu ensiná-lo. E vai lá e ensina, porque às vezes a gente cobra arrumar o quarto, mas na verdade a gente nunca foi arrumar junto com ele, ele não sabe nem como é que faz. Então, ensina, mostra como é que você quer, e não é uma única vez. Né? Ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo, e assim é um processo. É isso. E para não ficar muito engessado também, que nem eu ia falar aquela hora, e tem que estar em consonância com a rotina dos pais e cuidadores, né? Porque, assim, até quando são pais, né, casados, que nem nós temos, né, os nossos maridos, da gente conseguir dividir algumas tarefas, né? Quando tem filho pequeno, por exemplo. Dividir 3 vezes por semana, se for importante para a família, ler uma historinha para o filho antes de dormir, alguma coisa assim. Aí a mãe, às vezes, não pode todos os dias, então coloca o marido para fazer também. Então, ir arrumando a agenda de uma forma que todos participem, não fique pesado para ninguém, que eles entendam isso, porque se começa a ficar pesado, começa a ter estresse. Então, assim, às vezes, geralmente sobra mais para a mulher, né? Então, assim, porque eu estou sobrecarregada, é tudo comigo, não sei o quê. Então, divide. Aprende a delegar. Aprende, porque às vezes a gente também não aprende a delegar, a gente começa a colocar tudo nos nossos ombros, então a gente tem que aprender a colocar nossa filha para ajudar, nosso filho para ajudar. Eu tenho 2 filhos, né? 2 adolescentes, um tá com 16, quase 17, e a outra tá com 12. Então, assim, uma fase que muita gente reclama, que é muito desafiadora, é assim, aqui a gente tem, graças a Deus, assim, os adolescentes são bem respeitosos, os meninos são bem respeitosos, então a gente está se dando super bem, né? Com essa questão da adolescência. E também da gente poder aprender a flexibilizar. Se por acaso você tem uma rotina e você ia ter, por exemplo, programou alguma coisa para aquele dia.
e não deu certo, tudo bem. Pega aquele ali, se tiver colocado de velcro, ou se tiver feito de EVA, ou post-it, ou então Google Agenda, né? Tem esses aplicativos, vários aplicativos também, hoje em dia, no celular e tudo. Você pode reagendar, não significa que você não vai fazer mais. Você reagenda, e tá tudo bem, não precisa ser aquela coisa engessada. Né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, com essa questão da flexibilidade também, da resiliência, né? E para a gente construir a nossa agenda de acordo com a agenda deles. E procurar coisas mais próximo também da nossa casa. Por exemplo, a gente mora no Guará, né? Nós duas. Nós moramos no Guará. Então, da gente colocar os meninos em atividades que ficam ou perto do nosso trabalho, que facilite, ou perto da nossa casa. Não adianta você vou colocar lá no Lago Norte. Bom, mas é o tempo que você vai gastar para ir para lá. Então, assim, gasta o seu tempo que você poderia estar sendo produtivo com outra coisa, gasta do seu filho. Podia um outro filho estar fazendo atividade também. Então, se a gente não deixar isso muito organizado, principalmente a mãe, às vezes o pai, fica o dia todo só leve e busca, fazendo coisa em função dos filhos. E a gente precisa tirar um tempo para fazer coisas para a gente, sabe? Para fazer as nossas leituras, a nossa meditação, o nosso exercício físico, sabe? Alguma coisa que a gente realmente se renove, que a gente se sinta viva e não fica só em função do outro. É verdade. Eu vou responder com a pergunta da Mari Maia, tá? Ela perguntou assim, se com a pandemia, a gente precisou ressignificar. Né? Então é assim, essa rotina, Mari, ela vai sempre sendo reavaliada. Teve mudança na vida, teve mudança, né, que vai impactar o dia a dia. A gente precisa voltar com as crianças, conversar com eles, encaixar as coisas no dia a dia. Então a gente tem 3 blocos, né, Ana, no dia. A gente tem amanhã, à tarde e à noite. E a gente pode utilizar desses blocos para poder organizar com eles como fica bom o dia. Né? Por exemplo, o turno que ele tem de escola, de aula, esse turno fica só para aula. Ele vai trabalhar as outras coisas no outro turno do dia. E é interessante à noite, a família tá junto. Né? Então a gente, isso já ajuda a gente distribuir as tarefas, as obrigações durante o dia, né? Para ter esse tempo que vai sobrar, ele vai perceber que já cumpri minhas coisas todas do dia, agora é meu tempo livre. Então é uma autorrecompensa, né? Isso mesmo. E como é que a gente faz, então, para eles cumprirem com maior eficiência a rotina? Você mostrar o significado. E eles perceberem que vai ter uma recompensa mesmo. Então, assim, não significa chantagem. Tem a diferença. Que a pessoa, só vai isso se fizer isso. Não é isso. Se tudo estiver fluindo, se eles tiverem estudado, se a louça estiver lavada, se a casa já estiver organizada, a família vai ter tempo para jogar. Sabe, para ficar em família, assistir alguma coisa juntos, sabe, fazer uma sessão pipoca, sessão cinema, sabe, e ficarem juntos, por quê? Porque todo mundo contribuiu, todo mundo fez a sua parte, então não sobrecarregou ninguém. Então, quando eles conseguem entender isso, que vai ter uma recompensa, fica muito mais fácil eles cumprirem a questão da agenda e rotina. Então, primeira coisa, eles participarem na hora de fazer a rotina. Né? E segundo, eles perceberem a importância, o porquê e qual vai ser a recompensa no final. Então, assim, vivemos, uma família, tá todo mundo junto. Se todo mundo contribuir, não pesa para ninguém, vai ter mais uma questão de harmonia, vai ter menos briga, então a família vai se beneficiar. É verdade, né? Porque a rotina de um impacta diretamente na rotina do outro. Quando o seu filho não cumpre a rotina dele, ele impacta na sua, que vai ter que gastar um tempo a mais, que você poderia estar produzindo outras coisas, seja o trabalho, seja o cuidado da casa, seu autocuidado. E aí você vai ter que gastar esse tempo. Mas vai ter dia que a gente vai ter que gastar esse tempo mesmo. Para fazer uma educação com ele. Nós vamos parar algumas vezes para ajudar a nossa criança a entender, trazer a responsabilidade, porque é um hábito. Né? Exatamente. Isso. E no início, qualquer hábito, ele dá mais trabalho, né? Porque está fazendo uma nova conexão neural. Mas daqui a pouco, com a repetição, né? E o hábito se faz pela repetição, daqui a pouco aquilo se consolida, né? As bainhas de mielina ficam mais fortalecidas e realmente
a gente consegue... É que nem dirigir, né? Quando a gente está indo para um local a primeira vez, ninguém pode nem conversar com a gente, senão a gente erra o caminho. Não, peraí, eu tenho que prestar atenção aqui. Daqui a pouco, de tanto a gente fazer, a gente faz no automático. Aí a gente volta do colégio das crianças conversando, faz um monte de coisa junto, né? Procura como é que tá o dia. Agora, se a gente não sabe o local, a gente precisa prestar atenção, olhar no mapa, as pessoas vão avisando onde é que é e tal. Então, faz totalmente a diferença persistir. É a questão da persistência mesmo, persista. Se tiver alguma coisa para ajustar, ajuste, sabe? Dê uma paradinha, olha, o que precisa, o que está precisando para você cumprir suas coisas? Né? O que eu posso te ajudar nisso? Então, o que está precisando? E tendo essa troca, realmente flui muito mais fácil. E aí, o que acontece com a criança? O que ela precisa? Ela precisa de uma previsibilidade. Isso ajuda muito na ansiedade da criança, sabe? A criança mesmo com pouca idade, com 3 aninhos, ela, sabendo que vai acontecer durante o dia, traz uma segurança emocional para ela, tira a ansiedade. Você começa a perceber que a sua criança vai ficando mais independente de você. Porque ela sabe o que esperar. Ela sabe o que vem aí pela frente. Né? Então, é muito importante a rotina para dar para a criança essa noção do que eu tenho ainda pela frente. E ele vai acostumando a visualizar. Então, a gente estava falando que uma coisa é a gente organizar a rotina e outra coisa é como a gente vai deixar isso exposto para a nossa criança, né, Ana? É o que a gente estava falando agora. Crianças pequenas precisam do visual. Então, recorte. É o meu. Deixa eu tentar aqui abaixar o som. Tá dizendo que dá certo. Acho que não, Rayane. Tá assim mesmo dando eco. Não sei o que foi. A gente já até recomeçou essa live. A gente vai exercitar a paciência. E aí, o que acontece? A criança, a gente pode organizar o visual para a criança pequena. Ela precisa de imagens. Principalmente os que não sabem ler ainda, né? Isso. Porque ela visualiza e aquilo faz um sentido, né, dentro do cognitivo da criança. Ela começa a perceber que tem ali um desenho do bonequinho debaixo do chuveiro. Ela entende que é o banho dela. Até porque a gente sentou com essa criança, procurou esses recortes. Livro didático, gente. É uma maravilha encontrar as figuras para recortar, né? Que representem bem a rotina. Só te cortando rapidinho. Essa rotina ficar próxima a um relógio, principalmente se for crianças menores. Porque ele tem que estar associando a questão do horário com a rotina. Então, tem que estar próximo. Entendi. É importante estar próximo. Então. Mas pode continuar. Aí a criança vai... Melhorou um pouquinho, né, gente? O eco? Eu não estou escutando o eco. Eu abaixei aqui o volume, a Raine deu. Então, ela vai visualizar o que ela tem que fazer. Né? E aí, eu posso ter um quadro de gravuras durante o dia. Então, por exemplo, eu tenho mais filhos. Então, eu tenho uma tabelinha, uma tabela. Aquela tabela do João. Eu coloco a foto 3x4 dele. Ele sabe que ele é, né? E o João tem 4 anos. Então, ele visualiza as imagens. Esse é um tipo. Outro tipo que a gente tem de quadro, que eu já utilizei, né? Que é o de colocar o velcro. Você deixa o quadro, o espaço da criança, né? Daquela coluna que é daquele filho, quem tem mais de um filho. E com o velcro ele vai colocando as imagens do que ele já fez no dia. Coloca as tags lá. Tomei banho, pá. Fiz o dever de casa, colocou lá, né? Ela vê meu prato do almoço, colocou ali, entendeu? E assim, não separar demais. Atividades demais para criança. Então a gente começa com a rotina, elencando algumas atividades mais importantes e realizáveis. Criança pequena é coisa bem do cotidiano, é o banho, é o escovar os dentes. É o guardar os seus próprios brinquedos. E aí as idades vão aumentando. E aí vai entrando rotina de estudo, né?
E aí, para falar de rotina de estudo, a Ana tem muitas dicas, até a Irani tá aqui pediu pra gente dar dicas, né? Da rotina de estudo. Mas o importante é o filho, a criança, o adolescente, visualizar o que ele precisa fazer. A minha filha, que tem 15 anos, ela é acostumada a ter essa rotina desde bebê. Então, hoje em dia, ela mesma já organiza o cronograma da semana com tudo que ela precisa fazer de atividade, horário de estudo da escola, horário de estudo pessoal, o horário do lazer. Então, ela organiza o dia para dar conta. E quando começa o ensino médio, né, Ana? A jornada de estudo se torna muito maior. E se eles não têm essa organização pessoal, eles se perdem. Aí eu tava voltando com ela do dentista na semana passada e ela tava num meet, né? Numa reunião de meet com professores das diversas unidades da escola dela. E os professores estavam ensinando a eles a organizarem a rotina. Então, assim, gente, a gente precisa trazer isso para as nossas crianças desde cedo. Eles vão crescendo com esse padrão e vai sendo produtivo, né? Vou deixar para você agora falar sobre essa rotina de estudo, Ana. Então, não sei se vai dar para entrar muito aqui, mas eu queria só falar um pouquinho aqui antes. Eu acho importante, dentro dessa rotina também, nem que seja uma vez por semana, vocês colocarem alguma atividade, porque assim, os nossos filhos crescem muito rápido, daqui a pouco a gente vê, nossa, já está com 15 anos, 16 anos, né? E às vezes a gente tinha em mente que ia fazer algumas coisas com nossos filhos e o tempo passa tão rápido e a gente não faz. Então, da gente conseguir colocar algumas atividades, tipo tomar banho de chuva, encher balão com água e brincar, sabe, ficar jogando, fazer um piquenique, visitar algum parente que às vezes tem tempo que não visita, agora não por conta da questão da pandemia, né? Mas colocar algumas coisas assim e jogando, né, colocando dentro da semana, para que vocês façam isso, porque o tempo passa muito rápido. Então, eu tenho algumas relações dessa, né? Eu tenho uma só de filmes, que eu coloco assim, às vezes alguém fala de um filme, a gente já escreve na agenda. Aí depois a gente organiza, olha, quando a gente quer assistir um filme, quais os filmes que a gente vai assistir? Qual filme que a gente vai assistir agora? Vamos lá naquela relação. Né? Então a gente fala assim, esse filme a gente já assistiu, a gente vai elencando também os filmes que a gente tem vontade, porque às vezes você gasta muito tempo, você vai assistir um filme, olhando Netflix, vários. Né? Então, quando você já tá. Você perde aí, quando você vê, já tem uma hora que você tá ali vendo um filme. Qual filme que você vai assistir e não tá assistindo nenhum. Então, quando você tem mais ou menos o que você já quer assistir junto com a sua família, filmes para assistir em família, tem filme que eu quero assistir só com o Flávio, com o meu marido, então a gente vai elencando, esse aqui eu quero assistir só com você. Né? Então, a gente vai colocando alguns filmes assim, e passeios, restaurantes que a gente quer ir. Então, quando a gente sai, eu tenho a agendinha dentro da bolsa, né? Então, vamos vir nesse restaurante qualquer dia? Então, eu já anoto. Então, às vezes a gente tá assim, vamos lá na agendinha, onde a gente não foi ainda? Vamos fazer um piquenique no Jardim Botânico? Então, a gente vai fazendo algumas coisas e não precisa. Tem pessoa que fala assim, porque eu não tenho dinheiro, não dá para fazer nada. Gente, dá para fazer tanta coisa usando a criatividade. O que você ia comer em casa, sabe o que eu já fiz demais com os meninos? O mesmo almoço que eu ia fazer aqui em casa, eu preparo ele numa louça mais bonitinha e porque eles estudavam no La Salle, os dois, né? Hoje ele estuda no La Salle, o Flavinho no La Salle e a Ana Letícia no Coque. Então eu pego, às vezes, primeiro a Ana Letícia, depois eu pego o Flavinho, a gente vai para o Parque da Cidade e a gente faz um piquenique, como se fosse um piquenique, mas de almoço, né? Um almoço na natureza. Então lá tem aquelas mesinhas, a gente cobre as mesinhas, às vezes eu levo um prato único, né? Ou então, no máximo, 2 pratos. Ou uma macarronada, ou uma lasanha, ou um escondidinho, e no máximo uma salada, alguma coisa. Eles adoram, sabe? Ia ser a mesma refeição que eu ia fazer aqui em casa. Mas a gente faz no parque, ao ar livre. Então a gente curte, aí depois de lá sai, faz uma caminhadinha, toma uma água de coco, fica olhando os patinhos, os cisnes. Então, assim, são coisas simples que dá para agregar. Às vezes a gente faz aqui fora. Né? Então a gente, em vez de almoçar na mesa, a gente vai, porque eu moro em casa, a gente coloca a mesa lá fora e come lá fora. Então, assim, são coisas para fazer diferente. Para colocar a rotina
diferente com as crianças também, isso facilita. Tá? Que a Ana traz muito pra gente também, ter uma vida extraordinária. Eu tô falando porque eu já acompanho a Ana há muito tempo. Nós nos conhecemos há muito tempo. E a gente contemplar todas as áreas da minha vida, né? Todas as áreas, isso que é interessante. E aí realmente é isso. São essas coisas diferentes, mas que são simples também da vida, que dão um outro significado a tudo, né? E a gente vai construindo memórias dos nossos filhos. E são esses momentos que eles vão lembrar. Né? Ele falou assim, olha, eu lembro, teve uma vez que a gente estava até com o Luiz Miguel, né, o da Leila, e eles tinham uma prova à tarde. Eu falei, não compensa vir pra cá, almoçar e voltar. Aí eu levei o almoço, a gente fez um almoço no Parque da Cidade e a gente fez flashcard, que é uma técnica de estudo. E eu comecei a tomar os meninos na hora. Gente, eles tiraram um notão e foi brincando. Cada um fez as suas cartinhas de perguntas e respostas e começaram a perguntar um para o outro depois do almoço, um pouquinho antes da prova. Olha que legal. Então, assim, ficou na memória de curto prazo. Não é a melhor coisa para fazer, né? Porque a gente tem que fazer um estudo onde a gente leva esse estudo para a memória de longo prazo. Mas funcionou, né? Então, assim, ele lembrou, porque a gente fez de uma forma bem divertida, e trazer para esses momentos diversão, inclusive para o estudo. Porque o que tem a grande maioria, né, quando me procura, o momento de estudo é uma coisa muito penosa, sabe? É uma coisa assim, com muita reclamação, eu não aguento mais, não sei o quê, e não precisa ser assim. Porque gera trauma, por isso que muitos jovens não detestam estudar. Muitos chegam para mim e falam assim, eu odeio estudar, eu detesto estudar. Por quê? Tem uma memória negativa daquele momento. Então, a gente está construindo momentos legais para o estudo, inclusive. Então, tem várias técnicas. Quem quiser me seguir no Mente e Evolução Oficial, eu fiz 3 palestras, ó. 3 lives a semana retrasadas. E eu falo só de coisa de estudo. Então tem técnica de estudo, tá bem legal, porque eu vi que perguntou aí de estudo, né? Isso. Então pra gente poder estar arrumando isso também, trazendo uma sensação positiva antes de estudar. E uma coisa que eu uso aqui em casa, né? Tipo assim, em 2019 eu tava trabalhando muito. Eu tava em 3 projetos e tinha dia que eu chegava 11 horas da noite, 1 hora da manhã, e aquilo tava me incomodando, porque eu detesto, porque um valor meu que é muito alto, muito, muito alto, é a questão da família. Então, quando eu começo a me ausentar demais por conta de excesso de trabalho, eu fico muito incomodada e com um sentimento de culpa absurdo. A gente sofre muito com esse ponto, né? De deixar os filhos mais ausentes da gente. Assim, deixar a nossa ausência. E eu precisei deixar alguns projetos, exatamente porque eu falei, gente, eu preciso estar mais em casa. Então, hoje, depois que veio o negócio da pandemia, o ano passado, né, quando começou, a gente foi tão legal porque a gente não sentiu todo esse boom que o pessoal falava, né? Porque o pessoal, todo mundo apavorado, ansioso, deprimido. E pra gente foi um período tão gostoso, porque a gente brincava, fazia jogos de tabuleiro, período de oração todo dia junto, a gente tinha um momento de oração em casa. Agora voltou, cada um faz o seu momento de oração. Eu não tô tendo... eu até gosto de fazer quando eles vão pra escola, que eu gosto de fazer minhas orações em voz alta, né? Então eu gosto de falar mais alto, vibrante, assim. Então eu espero eles saírem para poder fazer. Entendi. Mas todos os dias eu tenho um momento com eles, né? A gente almoça praticamente quase todos os dias juntos. Tem alguns dias que eu não venho para casa, mas são poucos dias. E todos os dias, 9 horas da noite, hoje é uma exceção, né? Eu assisto a novela Gênesis, todos nós 4, sentadinho no sofá, abraçadinho. É um momento família. Então, é um momento, porque eu não gosto muito, eu não assisto TV aberta, né? Já tem muitos anos, uns 8 anos. Mas essa novela, como ela eu acho que agrega muito, sabe? Melhora a questão da fé minha, dos meninos. Então é um momento onde, quando tem um intervalo, ou então tem uma pausa maior entre um ator e outro, né? A gente dá alguns comentários, nós fazemos alguns comentários para agregar mesmo, para a gente ver qual é o entendimento do outro, a questão da fé. Então, assim, eu amo ter essa rotina, porque não deixa de ser um momento espiritual ao mesmo tempo, né, que a gente está trabalhando com essa vivência em conjunto, e da gente estar todo mundo junto, comunicando, vendo os olhares diferentes que a gente tem para a mesma coisa, né, e respeitando cada um na sua individualidade. Então, é um momento que eu amo. Então, assim, entendi. Bem empolgada com isso também. Entendi. Ótimo. E amanhã eu vou assistir de manhã. Porque hoje não deu, né? Mas sem problema, eu não perdi nenhum capítulo. No dia que eu não posso fazer, que às vezes tem live, tem alguma coisa, eu assisto no dia seguinte, e com eles também.
E é bem bacana. Legal. Então vamos retomar aqui só pra gente ajudar quem entrou nessa live para entender como organizar uma rotina significativa para sua criança. Então vamos lá. Primeiro, elencar as atividades do dia que precisam ser feitas. Segundo, chamar a nossa criança junto para entender o que ele precisa fazer, o que não pode deixar de ser feito. Deixar ele sugerir, né? Os horários que ele acha mais interessante. Então, assim, quem tem mais filho como eu, é interessante fazer um a um. Eu chamo um por um. Com certeza. E detalhe, foi bom você ter falado isso. E é bom a gente tirar, principalmente quem tem muitos filhos. Eu sei que é bem desafiador você tirar um momento com cada um, mas não precisa ser todos os dias ter um momentinho individual com cada um deles, né? Mas, uma vez na semana, nem que seja 15 minutos, sai só com um. Ou então chama um para fazer a comida, aquele dia é só você e ele, no outro dia o outro. Então, assim, fora que eles vão estar ajudando, contribuindo, né, para casa, para a rotina, é um momento você com um deles. Então, é importante, isso precisa, principalmente para quem tem muitos filhos. Né? Porque, é um momento dele se sentir especial, né? Exato, é verdade. É o momento do olho no olho, é do carinho, é do toque físico, é do elogio sincero. Porque não adianta também ficar elogiando aqueles elogios vazios que a criança sente que não são sinceros. Então, e sempre tem. Mas ele está muito pirracento, não sei o quê. Procura que você vai achar alguma coisa para elogiar. Foca no positivo. Ui, quebrei a caneta. É verdade, sim. Porque é onde a gente foca e expande. Se a gente está olhando só para o defeito, pelo que o que o menino, a criança não fez, né? Então você está deixando de olhar o que ele já fez. Então para um pouquinho de só criticar e olha o que ele fez, elogia, traz isso para a família, para o grupo. É o que a gente está reforçando, né, Ana? Ou a gente reforça o que ele fez, que ele está indo bem, ou a gente reforça o que está sempre ruim, está sempre negativo. É claro que vai precisar, a gente vai precisar chamar atenção algumas vezes. Vai existir. Não, vem cá, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Hoje seu momento de estudo não foi produtivo. Eu observei que você não realizou essa atividade toda. O que está acontecendo com você? Aí, ouvi. Você fez o seu melhor possível? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu sempre pergunto, você fez o seu melhor possível? Você fez o seu melhor? Sinceramente, olhando para a sua tarefa que você conseguiu fazer o seu melhor, você não precisa nem falar que tá ruim. Ele falou assim, realmente eu não dei o meu melhor. Eu podia ter feito mais. Então, assim, tá, ok. O que você pode fazer, então, para fazer o melhor de uma próxima vez? E eles vão trazendo coisas pra gente. É muito interessante isso. Eles vão trazendo. Eu podia ter me dedicado mais. Eles são inteligentíssimos. É verdade. Eles fazem cada coisa. E aí, quando a gente vai elencar com as nossas crianças o que precisa acontecer durante o dia, alguns momentos são incomuns. Por exemplo, aqui a gente faz as refeições juntos. É o almoço, é o momento que a gente está junto. Então é o mesmo horário de almoço para todo mundo. Aqui em casa a gente consegue. Eu sei que tem casa que tem filhos com horários diferenciados de aula e não conseguem juntar. Mas aqui em casa a gente consegue. Então outra coisa que é incomum, por exemplo, a nossa oração que a gente faz junto. A gente faz um terço por dia. Então esse é junto. As outras coisas a gente vai conseguindo distribuir de uma forma que cada um tem o seu dia, o seu interesse. Mas uma coisa assim, pra mim que tem mais filhos, né? Eu não vou colocar aqui agora a de 15 anos, que é adolescente e já tem muito mais responsabilidade. Vou colocar do de 10 para baixo, né? Aí eu tenho de 10, 8, 6, 4 e um aninho. Eu coloco que o horário de dormir, o horário dos banhos é aproximado, o horário de estudar é aproximado. Por quê? Eu ponho ali na mesa todos eles para estudar, tem como dar uma ajudinha para eles, porque estão juntos. O horário do banho eu tenho também como, seu irmão já saiu a sua vez, vai lá, e direcionar isso. Porque se cada um também fica tão flexível dentro do seu horário, fica difícil para mim gerenciar isso de quem já tomou o seu banho, de quem já lanchou. Então é assim, Ana, também tem assim um pouco de militar. Não é militarismo não, mas assim, o horário do café, que é 8h30, se encerra às 9. Você tem que vir comer até às 9. A mesa vai ser tirada porque agora ela vai ser para estudo. Entendeu?
Então, entendeu? aqui na minha casa Então, eu preciso. aqui na minha casa eu preciso. Pela quantidade de crianças que Pela eu tenho que quantidade de conduzir. crianças que eu tenho que Né? conduzir. E aí tem o meu trabalho. Eu Né? acho E aí tem o meu legal trabalho. fazer a rotina de acordo com os valores da família, né? É, O estilo de cada um e com os valores. Isso. Não adianta eu vir com uma rotina pronta e falar assim, Rejane, vem que eu vou fazer a sua rotina. Não adianta, tem que ser dentro das suas necessidades, dentro dos seus valores, do que é importante para você. Senão você também não vai seguir, por mais que você já seja adulta. E eu vou já deixar aqui a brecha. Eu sei que tem pessoas que procuram e que têm dificuldade de organizar isso, porque é uma prática nova, precisa de um auxílio de organização da vida num contexto geral. Eu não tenho como fazer essa mentoria por causa do meu trabalho, mas a Ana tem, ela faz isso e faz muito bem, porque ela faz uma conversa assim, igual ela falou, um trabalho familiar, às vezes precisa ajustar a rotina de toda a família. Então já vou deixar para você a dica. Tá? Assim, eu posso ajudar com algumas dicas, não tem problema nenhum, podem continuar vindo no direct, falar comigo, tranquilo. Mas se você precisa de alguém que pare junto com você para fazer isso, para organizar, olha, mas esse ponto eu não estou ajustando, aí eu não consigo levar o meu filho a entender que ele precisa, aí eu não estou conseguindo chegar a uma meta que eu preciso, por exemplo, de emagrecer, ou de colocar na sua rotina um horário seu de atividade física, porque é difícil a gente também implementar alguns hábitos nossos. Ou eu preciso agora estudar, não sei como eu vou fazer com a minha criança. Então a Ana pode ajudar você. É só agendar com ela o horário, né, Ana? Com certeza. E fazemos também. E se precisar de alguma coisa de estudos também, inclusive eu estou lançando um produto online agora, totalmente online, porque eu faço presencial também, né? Eu estou atendendo agora só no individual, no presencial, porque eu fazia treinamento em grupo, mas por conta da pandemia eu não estou atendendo em grupo mais, só no individual. E mesmo assim, a grande maioria dos meus atendimentos individuais hoje é pela internet, em tempo real, mas pela internet. E eu montei um curso, onde o nome do curso é Aprender a Estudar Sozinho, principalmente a partir dos 9 anos. Esse curso é específico de 9 a 14 anos, tá? Mas, individualmente, eu atendo a partir de 6 anos. Quando é para criança, questão de rotina, a questão emocional e também questão de técnica de estudo, já começa a implementar algumas coisas a partir de 9 anos. E esse curso, eles são um curso bem extenso até, são 167 aulas curtas, para não ficar nada maçante, onde tem aulas tanto para os filhos, a grande maioria a maioria das aulas são realmente para as crianças, né, e pré-adolescentes, mas também tem muitos vídeos, muitas aulas para os pais, como autorresponsabilidade, disciplina positiva, estilo parental, o cérebro da criança, como é que funciona o cérebro da criança, como você consegue acessar o cérebro da criança com maior facilidade, que eu fiz até uma live falando sobre isso também, a semana retrasada. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai que tem nesse curso online, e também para os filhos tem várias técnicas de estudo, a questão do planejamento, a gente fala sobre a torta da felicidade, trabalha com autorresponsabilidade desde cedo, desde os 9 anos, 10 anos, porque eles precisam entender que eles fazem por eles, né? O estudo deles é para eles, não é para o pai. O pai já estudou e já está estudando para a vida deles, agora é a vez de cada um. Então a gente trabalha com as técnicas, com a questão das respirações, então tem respiração para aumentar o poder da visão, tem respiração para aumentar o poder da audição, tem respiração do supercérebro para aumentar a inteligência, tem as técnicas de estudo mesmo, técnica Feynman, técnica flashcard, método Cornell, investigativa, resumo, mapa mental. Então são várias técnicas onde eles vão aprender qual que funciona melhor para ele. Tem um teste que a gente faz com as crianças também, os pré-adolescentes, para saber qual o estilo dele de aprendizagem. Se eles são mais visuais, auditivos, sinestésicos, e eles vão escolher qual é a técnica que funciona melhor para eles. Excelente. Então, nada como autoconhecimento. Olha, a gente às vezes precisa, enquanto pai e mãe, a gente precisa ter esse olhar. O nosso filho precisa de uma ajudinha para estudar, gente. Estudar não é uma tarefa simples. É uma tarefa que requer esforço pessoal,
ela requer uma disciplina, né? Isso que a gente está trazendo aqui da rotina faz parte da rotina. E requer também que faça sentido para você. Como a Ana falou, poxa, repetir a quinta série. O que ela estava estudando não estava fazendo sentido na vida dela naquele momento. Às vezes a vivência dela no momento era alguns conflitos interiores, outras coisas. E eu não acreditava em mim, a gente trabalha com crença também. Então, assim, eu não acreditava, eu não tinha uma crença de identidade fortalecedora. Né? Eu via que eu era burra, que eu não conseguia, todo mundo conseguia, eu não. Então, eu sempre me vi inferior. Né? Eu me vi inferior, então eu falei assim, não. Então, e cada reprovação só vinha confirmar, tá vendo? Eu sou burra mesmo. Aí daqui a pouco reprovava de novo, viu? Confirmou que eu sou burra mesmo. Então, o negócio foi tomando uma proporção que eu fui atraindo só coisas ruins pra minha vida. Até que chegou uma hora que opa, chega. Quando eu aprendi tudo isso, e demorou, eu aprendi tudo isso há 9 anos atrás. E é interessante, então, eu virei a chave por completo. É interessante que muitas vezes a gente está aqui falando para vocês, e a gente chegou aqui pelas dores que a gente vive, né? A Ana está falando assim dessas dores dela com os estudos, e aí eu falo para vocês de rotina, porque as minhas dores são de, às vezes, estar com o dia todo desorganizado, e chorar, e falar, eu preciso estar melhor para as minhas crianças, eu preciso estar mais presente para o meu esposo. Eu gostaria de chegar no meu trabalho na hora, eu estou chegando atrasada, tem alguma coisa que está dando furo na minha rotina. E aí Deus vem nos dando estratégias, nos dando caminhos. E de repente para você hoje nessa live, é um caminho que Deus está, uma resposta de Deus, para questionamentos que você vem trazendo da sua vida, como você pode melhorar a qualidade da vida da sua família por meio de uma rotina, ou como você pode ajudar um filho seu se você não sabe como, mas tem a Ana aí que pode ajudar. Então nada é por acaso, né, Ana? É verdade, nada. Nada é por acaso. E dá para fazer muita coisa. E nas escolas, tem algumas que já estão implementando algumas técnicas de estudo. Sim, é verdade. Mas na escola a gente não aprende como estudar. Então a gente aprende mais as matérias. Porque os adolescentes estão perdidos, gente. As crianças, elas vêm... vamos falar a verdade. A geração dos nossos filhos é uma geração acostumada a ter roupinha dobrada na gaveta, a meia tá no lugar e chega e pega. Então, assim, ele chega na escola e ele também às vezes está perdido. A gente pensa que não sabe, Ana, mas a responsabilidade que a gente tem em casa de lavar o próprio prato, a criança, isso gera uma responsabilidade em todos os campos da vida. Então, por isso, a gente precisa sim acreditar no potencial da nossa criança. A gente precisa acreditar que a nossa criança é capaz de contribuir dentro de casa. Você quer falar? Contribuir, dar valor. Não, eles precisam dar valor também. Eu dei aula no Everest, né? Na escola, eu dei aula de técnica de estudo de inteligência emocional. E tinha alguns alunos que muito bem financeiramente, a família e tal, e não faziam nada, nem o prato colocava na cozinha. Então, e crianças assim, que os pais, tinha uma, inclusive, que fazia o treinamento comigo, e eu ajudei muito essa pessoa, essa criança, porque ela chorava muito. Ela falou assim, olha, meu pai me enche de presente quase que todas as vezes que ele me vê. Mas eu quase não vejo meu pai. Ele trabalha o dia inteiro, ele sai muito cedo, ele chega, eu já estou dormindo. Tem semanas que eu passo sem ver meu pai, porque no final de semana ele viaja. E o momento que ele está comigo, ele só me enche de presente. Ela não dava valor em nada que era material. E aí você vai lá e olha, nesse Mente em Evolução, tem uma live muito bacana sobre as linguagens do amor. E às vezes a gente não está sendo a presença que a nossa familiar, nosso filho, nosso esposo precisa, porque a gente está comunicando a linguagem de amor que a gente acha que chega a ele, mas hoje, por exemplo, essa jovenzinha, presente não dizia nada para ela, ela estava sendo comprada. Ao contrário, aumentava o sofrimento dela. E ela não se sentia valorizada, porque o pai não estava junto, não tinha um olho no olho, não tinha um carinho. E eu chamei a mãe para conversar, expliquei as dores da filha. Aí ela falou, mas meu marido trabalha muito. Eu falei assim, olha, mesmo que seja uma videochamada, sabe, assim, tá trabalhando, mas tenha um movimento. Não fique só colocando presente. E ainda mais quando a linguagem de amor dela não é presente. Então, eu realmente não estava nutrindo essa criança. Ela chorava.
terminava as aulas, ela chorava todas as vezes. Então a gente tinha que estar acolhendo, tinha que estar conversando com ela para poder. Aí realmente foi melhorando e a família entendeu, eles mudaram o comportamento e realmente mudou muita coisa mesmo nesse relacionamento familiar. E a gente ficou feliz com isso, né? Então, Ana, eu estava até curiosa mesmo para saber, então você falou sobre esse curso, ele é totalmente online? Ele é totalmente online? Esse é totalmente online. Inclusive, eu vou fazer, dentro desse programa, né? Eu faço algumas, porque eu sempre dou alguma coisa de brinde, né? Eu faço alguns webinários ao vivo. Então, assim, quando a família... E tem webinários só para os pais e tem alguns webinários só para os filhos. Então, assim, nos filhos é para tirar dúvida de alguma técnica que eles testaram e tiveram alguma dúvida. A gente faz alguma coisa juntos e conversa para conhecer mais cada um. E no final, quem chegar até o final e comprovar que fizeram todas as atividades, tudo direitinho, eu mando um presente para casa. Ah, que joia. Um presente. Já pensou? Uma recompensa de todos? Uma recompensa de todos. Porque não é um presente. E vale muito a pena. Aquilo que simboliza a conclusão de uma atividade que eu me propus a fazer. Né? Exatamente. Para eles tem um valor, nossa, super significativo. Então, eles guardam com muito carinho, porque eles sabem que aquele ali foram muitas horas assim, de dedicação. E mudou mesmo, porque não é um curso só para você tirar uma nota mais alta. A nota mais alta é uma consequência, porque é um curso para a vida, porque a gente trabalha com a questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, né, da roda da vida, em todos os pilares da sua vida, de você estar trabalhando por uma vida de fato extraordinária, né? Então, é um curso que você fala assim, nossa, que bacana, quem dera a gente tivesse isso na nossa idade, né? Então, quantos assim, de nós, uma mãe que ou amigos, né, Ana, que não entramos no concurso, por quê? Não porque não temos capacidade de aprender, mas não temos a técnica para estudar o que a gente precisa. A gente acompanha pessoas que têm essa dor também, essa dificuldade. Poxa, eu estou estudando há tantos anos para concurso e eu não faço. Mas porque lá atrás não conseguiu desenvolver a técnica correta de estudo, né? Então, você me falando que tem também pais que estão te procurando para ajuda para estudar para concurso. Para estudar, vários pais. Super interessante isso. Porque direto, porque toda a sessão, é um processo, quando é no individual, presencial, é um processo com 10 sessões, tá? Inicialmente. Pode ser que eu vou muito no ritmo da criança e do adolescente. Pode ser que leve umas 4 a mais, mas a princípio a gente fecha em 10. Eu fecho só o pacote. E eu sempre, depois, após as sessões, cada sessão minha tem a duração de 2 horas, uma vez por semana. Então eu ensino não só a questão da respiração, das técnicas de estudo. Eu tenho um aparelhinho que no presencial eu uso, que conecta o dedo mindinho do adolescente, né, da criança, no computador, e ele joga com a respiração. Olha. Então ele vai aprender a entrar em coerência cardíaca só com a respiração, que é fabuloso. Então eu sei que as minhas crianças, mesmo pequenas, o Israel estava com 5 anos, feito recentemente 5 anos, fez lá a colônia de férias com a Ana e chegou assim, mãe, hoje a gente vai fazer a respiração caracol. Mãe, hoje a gente vai fazer a respiração. E eu tinha que fazer com ele os dias da semana da colônia de férias, vários estilos de respiração. Né? Então a gente tem às vezes criança mais ansiosa e a gente pensa que não. Mas eu falo assim, eu mesmo que precisei fazer terapia. A respiração é uma coisa que a gente deveria aprender na escola. A gente tinha que aprender a respirar bem nos momentos de ansiedade, dificuldade, de ativar o cérebro. Tem uma respiração excelente para diminuir a ansiedade. Excelente. Então eu ensino no curso também. Então, assim, essas eu posso até falar aqui rapidinho, se der tempo, dá para dar esse exercício? Ele é bem rapidinho. É um exercício que eu sempre ensino, principalmente quando você está muito ansioso, independente do motivo. Pode ser para fazer uma prova, pode ser por conta de um trabalho, independente do que seja. Você vai fechar uma narina e vai inspirar com a narina que está aberta. Vai puxar todo o ar. Puxou todo o ar, você vai fechar a narina e vai soltar pela que estava fechada. Solta tudo. Soltou, você vai puxar pela mesma. A mesma que desce, sobe. Desce, sobe. Você vai fazer isso cada vez mais lento. Cada vez mais lento. O meu filho de 5 anos chegou aqui fazendo isso. Então tem resultado? Tem resultado.
Tem sim. Tem bastante. Muito legal. Nossa, respiração é vida. Verdade. E a gente, como é que a gente controla nossas emoções? Através da respiração. Né? Eu fui chamada para fazer uma palestra na Colmeia, né? No presídio feminino, de manhã, tem uns 2 anos mais ou menos. E eu fui falar sobre inteligência emocional e sobre autorresponsabilidade para as detentas. Imagina, né? Eu peguei, meu Deus, me ilumina, que não seja aquele negócio, né, deles pensarem que eu sou superior. Aí eu já contei a minha história, um pouco da minha história, e elas, né, falaram assim, olha, eu não tenho nada melhor que vocês, né? Eu poderia estar aqui também se eu não tivesse me controlado. Porque, assim, por muito pouco, né, às vezes a gente não se descontrola. E às vezes é uma pessoa que tem uma vida muito certinha, que nem eu escutei uma história de uma mulher lá, a vida dela toda foi muito regradinha. Um dia ela fez uma coisa e não se controlou, coisa de 10 segundos, e tá lá por 20 anos. Né? Então, assim, e ela chorou muito. Ela falou, olha, se eu tivesse parado 10 segundos para respirar, por isso que o pessoal fala muito, conta de 1 até 10, né? Se precisar, conta de 1 até 100. Mas é para dar tempo de oxigenar o nosso cérebro, para a gente poder tomar boas decisões. Porque senão a gente age pelo impulso, a gente vai agir que nem um animal. O animal não pensa, né? Ele reage. Então, quando a gente não respira, a gente age reagindo também, né? A gente reage no impulso. Então, a gente precisa de respirar para a gente conseguir controlar e decidir o que fazer, né? Não agir no impulso. Então, é muito importante a questão da respiração. Muito. É um fator primordial. Tá, joia, então. Isso a gente ensina no curso também, várias Olha coisas. que bom. E eu vou colocar o link depois e um desconto especial para quem está seguindo aqui e quem for assistir depois também. Vai ter um super desconto. Olha, que ótimo. Maravilha. Então já fica ligadinho aí, você que tem interesse nesse curso, tá? Em que a Ana disser pra gente, der pra gente esse cupom. Aí você já pode, então... Amanhã, se Deus quiser, amanhã eu já abro esse curso, amanhã eu mando o link. Entendi. Aí vai ser por uma plataforma, Ana? Vai, pelo Hotmart. Eu já fiz curso no Hotmart. Essa é a segunda turma. É ótimo. A primeira turma foi uma turma experimental. Então, nós tivemos surpreendeu, inclusive, as expectativas, porque a nossa expectativa era que vendesse para a gente concluir, né? E a gente falou assim, não, a gente precisa de uma venda, a gente divulgou só para os amigos, para poder chegar até o final, forçar a gente a fazer até o final. E tivemos 11 vendas. Então, assim, surpreendeu muito. Olha que ótimo. Porque a gente não esperava, porque não foi divulgado. Né? E agora a gente está vindo com uma divulgação maior, só que as vagas também são limitadas para eu poder, por mais que seja online, para eu poder estar dando assistência. É verdade, porque, né? Porque precisa gerenciar isso, né? Exatamente. Para eu poder tirar dúvidas, tem o Telegram que eu preciso estar dando o suporte, tem os webinários, então se tiver muitas pessoas, eu não consigo dar essa assistência. É verdade. E que bom que mesmo em tempo de isolamento social, a gente tem essas ferramentas que ajudam a gente a melhorar a nossa qualidade de vida por meio de plataformas como essa que é o Hotmart, onde a gente visualiza as aulas que a gente já fez, tem uma comunicação com quem está dando curso, né? Então é bem dinâmico. E você faz no seu tempo. Maravilha, Ana, agradeço demais essa live. As dicas que você deu aqui, tá bom? E a gente fecha também com essa notícia boa desse curso que vem. Ótimo. Obrigada, viu, Ana? De nada, obrigada a você. Prazerzaço, sempre que precisar. Ótimo, obrigada mesmo. Ótimo, obrigada mesmo. Tchau, tchau. Um grande beijo, meu bem. Tchau, tchau.